activism in Brazil and the United States. My name is Victoria Pryor. I'm the Student Services Program Manager for the Black Student Cultural Center and one of several co-sponsors for this series for the spring. Our other co-sponsors include the Center for Latin Studies, Latin American and Caribbean Studies, as well as the U.S. Network for Democracy in Brazil, and also the Center for Global Health and Equity out of the UWM College of Nursing. I'd just like to let you know that we will be having our next program on February 18th, and Maya Neal will be the guest presenter. So I'd like to turn it over to our main sponsor from African Diaspora Studies, Dr. Gladys Mitchell-Walthour. Hi, everyone. Thank you for being here today. So I first want to introduce Gabriela Guastali, who is going to translate today. And so also the setup today is that Marco Fera, he will present for about 30 minutes. And then after that, we will open it up for questions and answers. So I am delighted that we have Marco Antonio Fera today. I have some favorite Brazilian YouTubers, and he is definitely one of those favorites for me. So Marco is an actor, activist, artivist of ethnic and racial issues, cultural and content producer, multi-artist postgraduate in the fundamentals of culture and arts from the São Paulo State University, Unesp. He graduated in theater and art education from the University of Sorocaba, Uniso. He studied theater as an exchange student in Santiago, Chile. He studied acting for TV and cinema at the Wolf Maya and Fernando Leal schools. And he has a 15-year career in theater, advertising, and cinema. Also, he is the founder of Grupo Trança de Teatro. He is also the creator of the YouTube channel Pretinho Mais Que Básico. So for all of you, I strongly encourage you to go to his channel because I love his content and am so happy that he is here with us. So I'm introducing to you Marco Fera. Marco, é com você. Você está mutado. Olá, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É muito emocionado. Quero começar agradecendo a professora Gladys e a toda a organização. Hello, everyone. I'm really glad to be here today with you, and especially I'd like to thank Professor Gladys and all the organization behind this event. Bom, e aí, para começar, eu pensei em a gente conversar nessa tarde um pouquinho sobre a experiência de tornar-se negro. And to get started, I'd like to invite you on a little chat about the experience of becoming Black. O racismo é a experiência que me ensinou a eu me odiar e a eu odiar tudo que me contextualizava enquanto pessoa negra no Brasil. Racism is something that taught me to hate myself and to hate everything that surrounded my context as a Black person in Brazil. Ao mesmo tempo que é o racismo, né, essa experiência tão perversa que me traz até aqui. But at the same time, racism, that is such a perverse experience, is what has brought me here. E o que eu estou dizendo não é que essa experiência é uma coisa positiva, mas sim que a experiência do racismo, e dentro da experiência do racismo, existiu, né, ao longo do processo resistência, e é essa resistência que me traz aqui essas novas perspectivas e essas novas narrativas. And I'm not trying to say that racism is something positive, but what I'd like to tell you is that inside of this process, I've been brought to resistance and to some new perspectives into my new narrative.
E aí, para começar a falar, eu nasci em 1987, né, no interior da cidade de São Paulo, numa cidade pequenininha. And to get started, I was born in 1987 in a small city in the countryside of São Paulo. E dentro da minha casa nunca disseram a palavra racismo. Racismo, eu comecei a compreender que existia algo diferente com as pessoas que eram parecidas comigo a partir das indicações que os meus familiares davam. And inside of my house, the word racism was never brought up. It was not something that was taught me, but I started to realize it from the relationships with other people and how other people would indicate it to me. E a primeira coisa que eu pude perceber é que nos anos 90 não era natural que crianças tivessem documento de identidade. And the first thing I realized is that in the 90s, it was not so common for kids to have an ID. E quando eu fui para a escola aos 6 anos, a primeira coisa que eu e os meus irmãos recebemos foi um documento de identificação com a orientação de que a gente nunca saísse de casa sem aquele documento. And when I was 6 years old, I started going to school, and then I received my first ID, along with the instruction that I should never leave home without it. E junto com essa orientação veio a orientação de que nunca deveríamos correr na rua, que ao chegar num comércio nunca tocar em nenhum objeto, sempre observar de longe. And alongside with it, I was told not to run on the street, not to touch anything inside of a store, just to look at the things, never touch them. E tomar muito cuidado com as amizades, com as pessoas das quais a gente interagia na sociedade, porque se caso algo negativo acontecesse, as primeiras pessoas a serem responsabilizadas seríamos nós. And I should be really careful with my friends, with the people I got together with, because if anything negative ended up happening, the first people to be said responsible would be us. E essas orientações, elas sempre foram repassadas e sempre, além de elas sempre serem faladas, elas eram sempre ratificadas, né? Eram como se fossem ditas todos os dias ao a gente sair fora de casa. Mas nunca nos foi dito o porquê aquelas orientações eram tão importantes. And those instructions were always given and always repeated before we went somewhere, before we left home. But something interesting is that no one never told me why. Então a gente entendia que existia alguma diferença e alguma importância naquilo, né? Existia uma diferenciação na sociedade, porque ao interagir com outras pessoas, a gente perguntava: sua mãe fala isso para você também? Seus pais falam isso para vocês também? E a gente percebia que era uma coisa dita somente para nós. And it's something that made us feel a little different in the society, to the point of questioning our friends. Does your mom tell you this? Does your dad tell you this? And it made me realize that it was only told for us, for something exclusive for us. E aí, pode mudar o slide, por gentileza? Rachel, can you go to the next slide, please? E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, e eu fui uma criança de que, para mim, sempre o meu espaço de brincadeira, meu espaço lúdico, estava sempre na televisão. And as I grew up and as I grew old, I was that kind of a child whose space, whose personal space for playing, for interacting, my playful space was the TV. E era a partir da televisão que eu recriava o meu imaginário, que eu criava as minhas brincadeiras, e uma vontade imensa de entrar dentro daquele objeto que estava tão grandioso na sala da minha casa. And it was from the TV that I developed my own games, my own ludic space, and it was such a big space inside of my house that I wanted to get inside of it.
Aquele espaço, para mim, ele era mágico. Tudo que acontecia ali dentro me chamava muito atenção. E eu não conseguia entender e perceber que eu não poderia fazer parte daquele espaço. Para mim, era tudo muito natural. And it was such a magical space for me. It would always call my attention. And at that time, I couldn't realize that I couldn't enter it, that it was not my space yet. Pode mudar o slide, por gentileza. Rachel, can you go to the next slide? Mas aí existia uma coisa de que a televisão brasileira, nos anos 90, e se perpetua até hoje, And there's something special about the Brazilian TV in the 90s, but it keeps happening until nowadays. ela era assim. Esses eram os ícones, né, de maior visibilidade na televisão brasileira. It looks like this that you can see in the slides. Those were the icons. That was the representation that we had in the Brazilian television. Então a gente cresceu com esse modelo de representação e de representatividade, né, que negava os nossos traços, os nossos cabelos e tudo que estava fora desse padrão era muito visto como diferente, como distinto, como exótico. So we grew up having this pattern, and everything that was outside it was denied. Our traces, our hair, and everything that was not a part of it was seen as something exotic. E para eu, que era uma criança que gostava muito de televisão e que queria estar dentro dessa televisão, eu não conseguia criar um elo de conexão com aquele espaço. And for me, because I was a child who was so connected to the TV, I couldn't create a bond, a connection to that space, to those people. E aqui a gente está vendo 4 personalidades, né, da televisão brasileira dos anos 90, que é a Eliana, a Xuxa, a Angélica, a Mara Maravilha. And in this picture, we can see 4 icons of that time from the 90s, Eliana, Xuxa, Angélica, and Mara Maravilha. Que eram mulheres que traziam todo um mundo mágico, um mundo lúdico, onde era possível uma mulher aparecer numa nave espacial. And those were women who brought us such a magical space, a ludical space, a place in which it was possible for a woman to come down from the sky in a spaceship. Existiam personagens inanimados que tomavam vida, animais que falavam, enfim, todas as coisas que eram supostamente impossíveis, mas não era possível colocar pessoas negras dentro desse contexto. And there are so many impossible things inside of that context. So animals could speak. Other characters that were not supposed to be alive could be alive inside of it. But there couldn't be Black people inside of it. Então, eu fui crescendo com essas imagens e cada vez mais tentando entender por que eu não podia fazer parte desse espaço. So I grew up with those images, and every time I would try to understand why couldn't I be a part of that space? Pode mudar o slide, por favor. Rachel, can you go to the next slide, please? E aí eu fui percebendo, né, conforme eu fui crescendo, essas apresentadoras eram de programas infantis, mas em contraponto, a televisão tinha um outro produto que era muito importante e muito visibilizado. And those women that I showed you before, they were childhood presenters, childhood hosts from TV programs. But there were some other content, some other programs that were also really prominent. A telenovela. A telenovela é um dos produtos da televisão de maior abrangência aqui no Brasil. E eram lá que as pessoas negras apareciam. The other product that was really important and is until nowadays are the soap operas. The soap operas are still nowadays one of the biggest programs in television in Brazil.
And this was the place where the Black people would appear. E aí eu comecei a ver que ali poderia ser uma porta de entrada para o meu corpo negro dentro da televisão. Mas, em contraponto, eu comecei a perceber de que forma é que essas pessoas apareciam, que era recorrentemente sempre dentro de um estereótipo. And I started to realize that it could be a backdoor for us, for Black bodies to appear, for me to be on TV. But at the same time, I started to question myself, how were those people represented? And most of the time, it was in a stereotyped way. E com representações que eram muito deslocadas da realidade e que não pareciam nada comigo e com a realidade da qual eu vivia. And those representations were really disconnected from reality. Those people didn't look like me or seemed like the reality in which I lived at. Ou seja, a televisão, ela de forma impositiva, pregava sempre uma subalternização e o negro sempre como coadjuvante, como um objeto, que integrasse a história das pessoas brancas, mas que não tivesse um protagonismo. And something that I realized is that the TV imposed for the Black people a role in which they were never the protagonist. They were like an object. They were part of the white person's story, but they didn't have a role of their own. Então a gente tem ali, como em 1987, a personagem Tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma série de TV, de programa infantil, que colocava a mulher negra como a empregada doméstica, né, com muito trabalho durante o dia, e é como única representação de pessoas negras. And for example, in 1987, we have this first woman who is Tia Anastácia from a program called Sítio do Pica-Pau Amarelo, or the Yellow Woodpecker Farm, in which she was represented as a housemaid, as someone who was a hard worker and who would always be working inside of her context. E aí, em 2000, a gente tem uma novela que se chama Laços de Família. A gente tem essa atriz, que é a Thalma de Freitas, fazendo a personagem Zilda, que novamente, embora seja um contexto modernizado, e não está mais no campo rural, né? É uma novela urbanizada, diferente de Sítio do Pica-Pau Amarelo, se repete a personagem de empregada doméstica. And then in the 2000s, we had the soap opera Laços de Família, or Family Bonds, in which we had this character, Zilda, and we moved from the countryside to a more urban space, but the character didn't change. She was still represented as a housemaid. E aí, em 2002, a gente tem esse filme, que é o Cidade de Deus, que talvez vocês podem até conhecer, porque é um filme que se internalizou. E aí você vê a favela, a violência. Tem essa figura, essa imagem do personagem que é tão forte. Você vê uma criança que está ali entre seus de 7 a 10 anos segurando uma arma. E eu olhava para aquilo e falava, gente, não, isso não me representa. And in 2002, the movie Cidade de Deus, or City of God, which some of you might know because it got international and it was even indicated for some Oscars, became famous. And in it, we had the reality of the slums, but at the same time had such a shocking picture like this: a child who is about 7 to 10 years old holding a gun. And I would look at it and I would think, it doesn't represent me. Então eu olhava para a televisão e eu pensava assim, será que eu só posso entrar neste ambiente se for sendo um mordomo, se for sendo um empregado, se for sendo um escravo, se for um personagem de um bandido segurando uma arma? São só esses espaços que me cabem? And I started to think, is the only way for me to get inside of the TV if I'm a housemaid, if I'm a slave,
if I'm a criminal, are these the only characters that are made for me? Pode mudar o slide, por gentileza. Rachel, can you go to the next slide, please? E aí, em 2002, eu entro para o teatro e começo a estudar artes cênicas de uma forma amadora. And in 2002, I got into theater and theater studies as an amateur. E ali eu começo, e ali eu costumo dizer que é o meu espaço de salvamento, porque quando eu entro no teatro, eu entendo que ser um ator And this was my saving space, my salvation, because when I got to the theater, I understood that being an actor não corresponde apenas a você interpretar um texto. it's not only representing a text. Um ator é aquela pessoa que cria imagens, né? E que transmite, interpreta essas imagens para um público. An actor is someone who creates images and who transmits, who interprets those images to the public. Teatro é comunicação. Então, eu entendi que um ator é necessário, né? É importante que um ator ele tenha um contato muito amplo e forte com a arte e com outros setores da sociedade. And I realized that theater was communication, and therefore it was really important for actors to be in contact with other art sectors and the society as a whole. Então é a partir do teatro que eu começo a me inteirar de política, de sociedade, de filosofia, de literatura. And it's from the theater that I started to get involved with politics, sociology, philosophy, and literature, for example. E é o teatro que me envolve de uma certa forma, a arte que me envolve de uma certa forma com eu mesmo. Porque é dentro do teatro que eu começo a questionar quais são os personagens que me cabem. Por que eu não posso fazer tal personagem? Por que eu não posso protagonizar? And it's from the theater and mainly from the art that I started to question myself. Who are the characters for me? Why can't I portray some characters? And who am I able to portray? E então eu consigo compreender e entender que eu precisava de um empoderamento e que o poder, né, o empoderamento não estava em tomar poder sobre o mundo e as coisas, também estava nisso, mas estava sobretudo de eu tomar poder da minha ancestralidade, da minha história, de quem eu sou. And I started to gain power over myself and to empower me, viewing it not only as power over the world and over the things, but also to gain power over my ancestors, over my story of who am I. E nessa busca por saber quem eu sou, em qual contexto estava inserida a minha história, é que eu começo a entrar em contato com os pensadores, com os intelectuais negros, com os artistas negros, com os movimentos negros. And it was in this research, in searching for myself, that I started to get in contact with the context of the intellectuals of the Black movement, with the artists, and with the movement itself. Histórias essas, né, contextos esses que me foi negado, tanto no meu processo de educação formal, lá na escola, no ensino fundamental, como na universidade também. A universidade só conseguiu falar sobre teatro negro, por exemplo, no meu caso, quando eu levei essa discussão para dentro da universidade nas minhas monografias. And I started to get in contact with my history, with my context. And this is a history and a context that had been denied me, denied in the school when I was learning about my people, and even denied in the university, which is a space in which I only was able to start this talk going when I brought it up myself through my studies. E foi assim que eu descobri essa pluralidade de ser negro e as várias frentes de negritudes que a gente tem. And this is how I discovered the plurality of being Black
and the multiple fronts that we can have as Black people. Então, a gente tem pessoas negras na política e na educação, como é o caso da Lélia Gonzalez. A gente tem o Abdias Nascimento, que estava na política, estava fazendo também um enfrentamento na arte. We have Black people in the politics and in education, such as Lélia Gonzalez. We have Abdias Nascimento, who was also involved with politics and art. A gente tem a Beatriz Nascimento, que tem uma discussão sobre sociedade, que traz ali o conceito de quilombo e de resistência. We have Beatriz Nascimento, who brings us the bigger idea of studies of the society and the quilombos in Brazil. A Ruth de Souza no teatro, no cinema, na televisão. We have Ruth de Souza in the theater, in the cinema, and in the television. Pode mudar o slide, por favor. And we can go to the next one, please, Rachel. E aí, com toda essa gama, né, desse estudo, dessas 4 pessoas aqui que eu citei, and from those studies, mainly from those 4 people that I told you, e muitas outras, porque são inúmeros os pensadores, inúmeros tempos e momentos que as coisas aconteceram. and many, many, many other studies and people in different times and different moments that led me here. Eu fui levando esses contextos e essas falas e esses estudos I was able to bring those contacts, those speeches, and those contents, those studies para minha produção artística. to my own artistic production. E aí eu usei o espaço da arte como meu espaço de empoderamento próprio, né? And I took the artistic space as my own empowering space. E o meu espaço de educação e de comunicação com a população. And my space for education and communication with the rest of the population. E aí eu encontrei na internet e na arte o meu espaço de criar novas narrativas. And I found inside of the internet and the art my space to create new narratives. De criar essas novas narrativas a partir, né, muito conectado com esses estudos e com essas demandas, né, que as leituras políticas, sociais, artísticas, para embasar o meu trabalho enquanto artista, enquanto ativista. And I was able to do it through my studies, through reading a lot, especially on politics, on sociology, and in the artistic field as a whole, to have them as a ground, to have them grounding me during my representation. E aí aqui para encerrar, né, eu tenho esse slide que mostra eu ali no comecinho no teatro, na minha peça infantil. And to finish up my speech, I show you this slide, which shows, first of all, a moment of me in the theater, a theater for kids. Aqui no meio o meu trabalho com a música. In the middle, you have my work as a musician. E aqui embaixo eu tenho o cartaz do meu filme que fala sobre negritude e movimento LGBTQ. And on the last one, you have my movie that talks about Blackness and the LGBT movement. E aí com a internet e com a arte, eu estou tentando, né, com esses estudos, produzir novas narrativas de afetividade, narrativas de empoderamento, narrativa de que esses corpos negros existem e existem em pluralidade. And through the internet, I'm able to bring up those new narratives of effectiveness, of love, and show those people that those Black bodies exist and they are plural. No meio de todo esse contexto, no meio desse mundo, né, desse planeta, desse universo, eu sou uma possibilidade
diante de inúmeras das quais existem. And inside of this world, I am one possibility from multiple that exist. E com isso eu estou dizendo que eu sou um ser humano, porque lá no processo escravocrata, o que nos retiraram foi a condição de ser humano, nos reduziram a coisas. Because through slavery, they took from us this idea of being a human being. So I want to show people that I am a human, that I'm not an object, I'm a human being. Então, quando nós estamos nos movimentando, nós estamos nos humanizando, nós estamos contando as nossas histórias e criando novas narrativas, porque sim, é possível a gente sonhar e, além de sonhar, de existir. And through my movement, when I move, I create my humanity and I create my new narrative. And I show people that we are able to dream and we are able to exist. Acho que é isso. And that's it for today. Marcos, se me permite, posso contar para eles que o seu filme está legendado? Ai, pode sim, por favor. And I'm taking a leave of excuses to tell you that the movie, which Marco mentioned, is also on YouTube, subtitled in English, if you're interested in watching it. Na realidade, eu traduzi mesmo, porque eu sabia que eu vinha para cá, e, enfim, era uma possibilidade de convidar as pessoas para que pudessem assistir. And he was able to do those subtitles because he wanted all of you to be able to watch it too. Excellent. Thank you so much for this presentation, Marco. So I want to let all of our guests know that if you have questions, feel free to put those in the chat box. So I'm going to start the questions. So I have two questions for you, Marco. The first one is, so your presentation was mainly about Black representation in general on television, which is extremely important. I wanted you to think, or to talk a little bit about, so if one step is to have Black representation, what about representation of all types of Black people, right? Which you had mentioned when you said the pluralidade, you said negra, so the plurality or the diversity of being Black. So what about those images on TV? And so I'm thinking about, well, what about Black LGBTQ representations that are not stereotypical? Are those on television? And what is the importance of that? So that's the first question. Gabriela, do you want to translate that? And then I'll say my second question. Okay. Marco, a professora Gladys vai ser a primeira enquanto os alunos digitam as questões no chat. Ela tem duas perguntas para você. A primeira é sobre como você mencionou tanto na sua apresentação sobre a representatividade negra na TV. E ela comenta que essa representatividade é um primeiro passo, mas ela gostaria de saber um pouco mais sobre a pluralidade, sobre as outras formas de representação negra. Elas existem na TV brasileira? Por exemplo, quando ela fala sobre representação do grupo LGBTQIA+, eles existem como representatividade na TV brasileira hoje ou não? Então, quando a gente fala sobre representatividade, tem uma coisa muito importante da gente falar. So when we talk about representation of Black people on TV, there is something really important for us to talk about. As pessoas confundem muito esse termo de representatividade. Ah, está lá, está falando por todos nós. People get confused when we talk about representing people, as if there is someone there, this person is representing all of us, is talking for all of us. Mas não, a gente fala sobre representatividade porque é importante que esteja alguém lá representando, porque antigamente não tinha. But we talk about representation because it is really important for us to have someone representing us, because before there wasn't anyone.
Mas eu acredito que hoje a discussão deve ser proporcionalidade e como esses corpos são representados. But I believe that nowadays the discussion has to move into the proportion, how many Black people and how those bodies are represented. Porque durante um longo tempo na televisão, os negros sempre foram representados como seres subalternizados e sem história e sem contexto. Because for the longest time in TV, Black people were represented as inferior and as if they didn't have history and context. Então, com isso, foi se levantado mitos que muitas vezes não são reais. And with this, myths were created, and those myths most times are not real. Mulheres negras empregadas domésticas existem? Existem. Pais ausentes negros em casa existem? Existem. Black women who are housemaids exist. Yes, they do exist. Fathers who are absent exist. Of course, they do exist too. Mas nem todas as mulheres negras são empregadas domésticas, elas estão em outros setores também da sociedade, inclusive em até setores de liderança. But not all Black women are housemaids. They are part of all sectors of our society, and many of them represent leadership. E nós temos também exemplos de paternidades negras presentes. Eu mesmo tive meu pai presente na minha vida, na minha construção enquanto indivíduo. And we have many examples of fatherhood, of fathers who are present in their son's life. I myself had a father who was a part of my life. Mas a televisão, com o intuito de marginalizar esses corpos, ratifica esses modelos de representação. But the TV, as they want to put us aside, they turn this into the role model of representation. E o pior, nessas representações, eles não trazem as complexidades que envolvem essas personagens. And it's even worse because during those kinds of representation, they don't show any complexity on those characters. E isso acontece quando a comunidade LGBTQIA+, é representada na televisão. And this happens too when the LGBTQI+ is represented on TV. Um exemplo é que é esperado no Brasil, acredito até mesmo que no mundo, uma figura, né, do homem negro. And it is shown on TV, and I believe not only in Brazil, but in the world as a whole, the great figure of the Black man. Ele seja um homem viril, hipermasculino, é um corpo sexualizado, tem um padrão estético. And when we think about this Black man, they think about a man inside of a pattern. So it's an extremely masculine man. E essa figura, né, estereotipada do homem negro afasta ele cada vez mais das possibilidades de ocupar um corpo de homossexual. And this representation, this image of the Black man that is so stereotyped, brings this man apart from the possibility of being represented as a homosexual man. Uma vez que homossexualidade também tem um modelo de representação no Brasil. Corpos mais afetados, afeminados. Once the homosexual body also has its model of representation in Brazil, to have more feminine bodies, for example. É porque tem-se uma ideia de generificação. Tudo que homem e mulher. Então, tudo que não é nem homem nem mulher, as pessoas não conseguem identificar. And this brings us to an idea of genderification, that they separate into either woman or man. And if you're not into one of those categories, you're not able to be represented, to be identified. Então, as representações
de pessoas negras num contexto geral e de homens homossexuais na televisão, na novela, fica extremamente comprometido, porque as definições, elas passam por um processo de raça, de gênero e também de classe. And those representations become compromised on TV because they go through a process of race, gender, and class. E aí é importante a gente falar que a televisão brasileira, né, ela é pensada, ela é construída por pessoas brancas e para pessoas brancas. Então, quando a gente está falando das representações de pessoas negras na mídia, a gente está falando de como a pessoa branca enxerga a experiência e o corpo de pessoas negras. And it's also really important to notice that television in Brazil is built by white people for white people. So those representations that we see are the ways that white people see Black people and represent them. Acho que é isso. Será que eu respondi? I hope I have answered your question. Thank you. The other thing I just want to mention for the audience is that according to the Brazilian census, the population is 56% Afro-Brazilian. So just keep that in mind when we're talking about representation. So I have one more question, but also one of our PhD students was in the chat, Funmi, and she asked a question. So I'm going to ask her question first, then I will follow with my question. And so her question is, what are some practical steps that can be taken to ensure that Black LGBTQ people are represented in the media? So that's one question. And then my question is that, as I mentioned, Marco has a YouTube channel. And in the YouTube channel, often he will discuss intersectional issues such as racism, agoraphobia, or what we call fat phobia here in the US, and sexism. So he'll discuss a number of issues. And so I wanted him to just talk about the importance of discussing these intersectional issues. Marcos, são duas perguntas. A primeira vem de uma das alunas do doutorado e ela gostaria de saber quais são os passos práticos que poderiam ser tomados para garantir a representatividade. E a segunda pergunta vem da doutora Gladys e ela comenta um pouco mais sobre o seu canal do YouTube e sobre como você fala de outras questões, além das questões negras, as questões que se intercedem entre elas, não apenas o racismo, mas também a gordofobia, o sexismo. E você poderia comentar um pouco mais sobre elas também. Então, respondendo à pergunta da estudante, eu acredito que esses passos eles estão sendo dados uma vez que existe uma falsa democratização da internet. And answering the first question, the one that came from one of our students, these spaces are being given once that we have this big representation from the internet. Eu falo falsa democratização porque aqui no Brasil a internet não chega às camadas menos favorecidas. And this is also a false way of saying that the internet is democrat, because even though the internet is there, it's not there for the poorer people, for the people who live in the slums, for example. A pandemia de Covid-19 mostrou muito isso. Eu, enquanto educador, enquanto professor, tive vários problemas com alunos que não tinham acesso à internet para fazer as atividades escolares. And the COVID pandemic has showed us a lot of this lack of democratization in the internet, because me, myself, as an educator, I could see many cases of students who couldn't take part in class because they didn't have access to the internet. Mas a internet tem sido esse espaço onde um alto contingente de pessoas negras estão produzindo
conteúdos nos mais diversos conteúdos, de canal a série. But at the same time, the internet has been the place where the Black people are able to produce their content. And this, I refer myself as the most different kinds of content to have their own channels, but there are even people creating TV series on YouTube. E essas narrativas, elas estão sendo postas mostrando, de fato, essa pluralidade, né? Porque existem negros numa certa região que produzem determinadas coisas, existem negros de vários lugares, de diversos lugares, produzindo coisas dentro das suas narrativas e dentro dos seus contextos. And those narratives show us that there are Black people everywhere, inside of many different contexts, creating those narratives. Mas quando a gente chega no grande mercado, né, quando a gente chega nos grandes espaços de poder, a gente encontra muita resistência para existir naquele lugar. But when we get to the great market itself, the great power spaces, we find a lot of resistance to exist on those places. Então, dos passos que que nós precisaríamos, era uma institucionalização, por exemplo, de cotas, que é uma coisa que funcionou, né, vem funcionando, por exemplo, nas universidades. And I believe that something that would work was to have institutional racial quotas, which is something that has been working inside of the universities, for example. Porque a nossa presença, a nossa narrativa, ela passa pela disputa de espaço e de poder. Because our presence, our narrative, it goes through those fights between the space and the power. Nós não temos esse espaço de poder, nós não estamos na televisão, nós não estamos nas plataformas oficiais de streaming, né? Nós não estamos lá. Então, assim, o que chega para a massa, chega essa visão deturpada ainda. Because we are not yet on those spaces, we are not in the big streaming platforms. So what is available for the great majority of people is still a vision that is not our own. Porque negros estão produzindo conhecimento, estão produzindo ciência, estão produzindo novos discursos, mas existe uma parcela da sociedade que ainda resiste. Então, nós precisaríamos de políticas públicas mesmo, políticas de inserção desses corpos, dessas narrativas, desses discursos. Because there are Black people creating knowledge and making science and trying to get into those spaces, but it's a smaller percentage that is shown. So this is why it's so important to have public policies that make us available to be represented. Mas eu acredito que esses passos, eles vêm sendo dados a passos muito lentos, mas eles vêm acontecendo. But I do believe that this space is being given to us. It's step by step. We're tiptoeing still, but it's happening. E aí, respondendo a Gladys, a doutora Gladys, existe uma questão que aconteceu no meu canal, que é o seguinte, né? Nós não falamos apenas de racismo. Nós, pessoas negras, não falamos apenas de racismo. And answering to Dr. Gladys' question, inside of my channel, we have a space in which us, the Black people, not only discuss racism. We don't stop at racism. E a gente não sofre, infelizmente, só racismo, né? Então, para a gente, as coisas sempre se acentuam em proporções maiores. Because we don't suffer only from racism. Usually, for us, the proportion is bigger.
Então, por exemplo, se uma mulher negra ela sofre racismo, ela vai sofrer racismo, ela vai sofrer o machismo, ela vai sofrer o sexismo. And consider a Black woman, for example. She's not only going to suffer from racism, but also she's going to suffer because she's a woman, because of how men treat her and see her in other contexts. E essas camadas que se sobrepõem umas sobre as outras vai afastando cada vez mais esses corpos, né, da experiência da humanidade, de humanidade. And those layers go one over the other in a way that is going to make her feel more apart from the society. Então, por isso que é importante a gente olhar para um indivíduo, para uma pessoa, né, negra, e quando a doutora Gladys fala sobre você discute gordofobia, sim, porque as pessoas negras, as pessoas num contexto geral, muitas vezes olham para corpos negros e conseguem enxergar só como uma pessoa negra, mas quais são as questões que essa pessoa negra e gorda ela sofre na sociedade ao ir ao médico, a pegar um ônibus? And as Dr. Gladys mentioned, she asked me if I touch upon other subjects like fat phobia, for example. And we not only talk about Black people and racism, because we have to understand the plurality behind this person. For example, a fat Black person, is it only seen as a Black person? What are the struggles, the issues that this person is going to go through when he's in a doctor or when he's taking the bus? Então a gente precisa discutir as questões do indivíduo, né, do ser humano, como é ser gente, né, na sociedade e como é ser gente preta nessa sociedade com todas as nossas complexidades, né? O indivíduo ele é complexo, ele tem as suas complexidades e é isso que eu tento desenvolver no meu trabalho. And we have to discuss the human issues, the many different individual issues that a person can go through, because a Black person is a complex person, and we have to deal with this complexity inside of the society. Acho que é isso. Okay, just one more question. So I wanted to know what role has social media or just media in general played in terms of fighting against the current conservative government in Brazil. And so you can, if you don't want to talk about the president, that's fine. So just in general, how have social media activists or just social media YouTubers, how have they responded to the conservatism in Brazil right now? And that's the last question. E a última pergunta, que também vem da doutora Gladys, ela gostaria de saber um pouco mais qual foi o papel das mídias sociais e da mídia como um todo, nesse momento, para lutar contra o governo conservador que nós temos no Brasil. Ela disse que se você quiser, você pode não mencionar o presidente, mas fique à vontade, mas principalmente comentar sobre como as mídias sociais têm ajudado no ativismo neste momento, principalmente contra o nosso governo conservador. Então, eu tenho uma opinião que às vezes é muito particular. So I have an opinion which is really particular. De que a mídia oficial do Brasil That the official media in Brazil que hoje critica todo esse conservadorismo that nowadays criticizes our conservative government, de uma certa forma ajudou a erguer, né, esse momento sobre o qual estamos passando nesse momento. also helped this moment that we're going through happen. Eu acredito que a mídia oficial trabalha muito pela ótica da espetacularização. And I believe that the official media operates as seeing everything as a show, as a spectacle. E
que não foca no que de fato, na complexidade real das coisas. E o problema acaba que não é somente a governabilidade, né? Várias outras instâncias da nossa sociedade. And they don't focus on those other instances, those other issues as a whole, not only talking about the government, but the society as a whole. Então eu entendo a mídia oficial como um jogo, né, que vai jogando conforme as peças do jogo andam, para se sustentar enquanto mídia oficial os seus próprios interesses. And I understand the official media as a game, as if they're playing their pieces in a way to keep themselves operating in this game. E aí, então, quando eu penso em alguém que está fazendo algo efetivo, que está levando uma reflexão, um pensamento, e está olhando com um olhar crítico, When I think about someone who is doing an effective job that is bringing up reflection and something more critical, eu prefiro me atentar a falar das mídias sociais independentes. I prefer to talk about independent social media. Que vem fazendo um trabalho crítico, que vem institucionalizando uma discussão, que vem abordando questões essenciais. And those are the people who are doing a more critical job, who are institutionalizing those social issues, those social discussions. E aí eu gosto de falar sobre mídias independentes que atuam diretamente nas periferias. And I'd like to talk about social independent media, the independent social media that works especially in the outskirts of the city, in the slums. Portais de mídias negras, Black media portals, como por exemplo Alma Preta, for example, the Alma Preta portal, Site Mundo Negro, the Mundo Negro website, que são portais, e tem muitos outros, né? Que são portais que mantêm colunistas ali escrevendo com olhares políticos, com olhares sociais. which are portals that are able to keep writers, keep journalists that write with a more social view. Gladys é um outro exemplo. Pode repetir o nome, Marco? Gladys. Another example is LGBTQ. Que são mídias independentes que vão construindo esse olhar crítico para a sociedade e vai fazendo uma tradução desse momento tão caótico do qual a gente vem vivendo. And these are social media that are able to translate this chaotic moment that we are living in our society. Onde a gente é bombardeado por notícias, a gente é bombardeado por retrocessos e as coisas acontecem a toque de caixa. In which we are every day receiving a ton of news and a ton of processes, and those things happen really fast. E a gente precisa de muita reflexão e às vezes a gente precisa até de uma tradução do que está acontecendo. Mas eu acredito que as mídias oficiais, de uma certa forma, elas colaboraram. And we need to reflect a lot upon it. And also sometimes we need someone to translate the moment for us. But I do believe that the official media has also helped. E interferiram de forma direta nessa polarização política que o Brasil vive hoje. Has also helped and directly interfered in the political polarization that we have in Brazil nowadays. E esqueceu, né, do papel eficiente que ela tem na sociedade e de certa forma, acabou ali escolhendo um lado que botou o Brasil num momento difícil. And they have forgotten their role. And somehow
By looking only at one side, they have also helped Brazil get into this hard moment. É isso. Thank you. So I think we're going to go ahead and close it out. I saw a few more comments, but I do want to go ahead and end on time. Marco, thank you so much for being here, for presenting such great work and just, you know, all of the work that you are doing. Thank you for everyone who attended. Again, I hope that you all will check out Marcos's, the movie that he mentioned, as well as his channel. Pretinho Mais Que Básico. And so we will go ahead and close. So thank you, everyone. Thank you, Gabriela, for the excellent translation. All right, I will see you all later at our next event. Bye. Bye-bye. Thank you.